Este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos celestes no período semanal, também os ingressos planetários, os aspectos, os trânsitos e a nossa companhia de engenharia de tráfego celeste deste período que chega para os leoninos, período de 23 a 29 de julho. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos acompanha ao vivo, também para quem assistirá ao longo da semana. Falaremos aí de Vênus em retrogradação, Vênus que retrograda com uma certa periodicidade a cada 1 ano e 9 meses. Vênus retrogradará nesse final de semana até setembro, né? 40 dias de retrogradação. O ingresso do Sol em Leão, período dos leoninos chegando, tá? E os aspectos que teremos também ao longo da semana. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos acompanha. A gente começa a semana com Vênus em retrogradação, Vênus já está aí estacionário, né? Boa noite, Ellen, boa noite a quem chega, Ana Martins, pessoal que nos acompanha. Vênus em retrogradação sempre dá indício de questões que envolvam relacionamentos, retomada. Olá, Carol Cunha Astro, pessoal que nos assiste, Beatriz, Mini Mônica de Portugal, turma Alemar também presente. Todos aqui para acompanhar a nossa live, o nosso Céu da Semana. Então a gente começa a semana neste sábado, dia 22, dois movimentos importantes, que Vênus retrograda, começa a retrogradação, e também tem o ingresso do Sol em Leão. Então, se observarmos retrogradação de Vênus, o que acontece? Quando Vênus ou Mercúrio começa a retrogradar, olá Helena Medeiros, olha só, tá vendo? Vênus ali, ó, começando a ficar ao meio da Terra e do Sol, tá? Oi Paula, boa noite! Então, quando começa a retrogradação, é a primeira ali, a inclinação, né? Começa a pegar uma rota em torno ali do meio da Terra e do Sol, tá? Todas as vezes que Vênus está próximo de uma conjunção interna, de uma conjunção interior, tanto Vênus como Mercúrio, acontece essa condição. 10 dias, 10 dias antes de retrogradar, acontece. Olha só, no dia 13 de agosto é a conjunção, ó, Vênus no meio da Terra e do Sol. Né? E quando Vênus fica direto, a gente tem lá em setembro, olha lá, Vênus já mais para o lado direito, aqui está do lado esquerdo, vou escolher aqui a outra figura, olha só, agora sim, Vênus do lado direito, tomando o movimento direto, né? Já lá para setembro, certo? Então, repetindo a sequência, a gente começa o fim de semana com a condição de Vênus, iniciando a retrogradação. Se a gente observar, ali, ó, um pouquinho mais ao canto esquerdo. Né? Boa noite aí a quem chega, boa noite a quem nos acompanha. Olá, Luiz! Quando Vênus começa a retrogradação, a gente tem ali ela mais para o lado esquerdo, começando a rotatória para ficar no meio da Terra e do Sol. Quando acontece a conjunção daqui a 10, 12 dias, que é no dia 13 de agosto, Vênus fica no meio da Terra e do Sol. Então, Vênus e Mercúrio têm essa dinâmica. Quando tem retrogradação é porque está em movimento. E quando sai da retrogradação, já está lá mais para o lado direito, já está mais saiu do meio da Terra e do Sol, certo? Então, qual o sentido, qual a expectativa desse movimento de retrogradação de Vênus? É sempre um indício de resgate de questões que envolvam relacionamentos. Retrogradação de Vênus sempre impacta em perspectivas de voltar a alguns temas, a possibilidade de tirar a limpo algumas situações de convivência, né? A região de Leão ganha um destaque para reposicionar assuntos ou até um novo ciclo importante. Boa noite, Joana, bem-vinda! E outra questão, toda vez que Vênus retrograda,
movimenta uma situação de 8 anos atrás. Toda vez que Vênus retrograda, normalmente está retrogradando numa mesma área de 8 anos atrás, ou seja, lá de julho a agosto de 2015. Então, quem viveu questão em alguma área especial em 2015 ou em 2007, nessa época do ano, alguma transição, área de relacionamento, área profissional, área de saúde, pode ter sinal de transição, de algum movimento, de alguma questão importante na área de Leão que marcou, ou caso tenha vivenciado na época que Vênus retrogradou nesta mesma posição. Então isso ocorreu em 2015, isso ocorreu em 2007. Boa noite, Solange! Então, Vênus tem retrogradação a partir deste sábado e toda vez que Vênus retrograda num signo, está repetindo uma retrogradação de 8 anos antes. Né? Então, se houve alguma transição em 2015, a gente tem agora em 2023. Pois então, irei me lançar em 2015, eu estava voltando com o ESO, o Bitec. Então, necessariamente não quer dizer que repita a mesma situação, né? Mas, às vezes, alguma questão de retomada em termos de algum relacionamento, ou tirar a limpo alguma questão, né? Não quer dizer precisamente o mesmo detalhe de circunstância, mas a mesma área de assunto bomba uma situação, né? Um esclarecimento com questão de relacionamento, às vezes uma outra relação, mas um esclarecer questão pontual, como foi, por exemplo, em 2015. Uma pessoa que eu conheço reformou a casa naquela época, está ajustando coisas na casa nessa época de novo. Né? Então dá para fazer uma espécie de paralelo com o tempo de 2015, pois Vênus retrogradou. E sempre que Vênus tem uma retrogradação, ele está antecedendo a uma conjunção com o Sol. Tá? Antecede uma conjunção chamada interior, uma conjunção interna, que é uma conjunção importante na astrologia. Ok? Então, só para ter uma ideia do céu, se a gente observar Vênus hoje, ó, Vênus está entrando, ingressando num paralelo entre a Terra e o Sol. Então, quando começa a retrogradar, já tem essa dinâmica. Daqui a 10, 12 dias, Vênus tem a conjunção com o Sol. E daqui a 10 não, daqui a 20 dias, né? Vênus tem a conjunção com o Sol. 13 de agosto, ali nessa época, que é a metade do tempo da retrogradação. E daqui mais 20 dias, Vênus sai da retrogradação, que é lá para setembro, dia 3 de setembro, certo? Então, a média aí de 40 a 44 dias, tá? De retrogradação, perto de uns 40 dias, né? E no ano que espero não voltar no momento que começou, no ano de 2007, voltou em 2015. Então, até o mês de abril. Então, você viu que movimentou 2007, movimentou 2015 e já movimentou 2023, né? Então são tendências dessas épocas que dão starts, dão sinalizações. Tá? Então o impacto é essa. Não. Você é libriana, Solange? Então, tem questões aí importantes, de repente, na área material. Há 8 anos, Paula Fonseca, algo semelhante ocorreu em 2015. Estava morando um ano fora e tive um atraso na minha bolsa de julho, o que esqueci de mandar o e-mail. Então uma semelhança com agora, né? com questão estudantil, com questão similar a agora. Então é essa tendência. Boa noite, Adriana Mendonça. Então é esse time aí de questão, né? Quando tem uma retrogradação de Vênus, a gente tem indicação, propensão a tendência de temas, tendência de assuntos, tendência de esclarecer questões. Vênus deve retrogradar de 28 até uns 13 ou 14 graus de Leão lá por setembro. Deixa eu só checar aqui quantos graus vai estar lá por setembro, quando Vênus voltar a direto. Vênus retomará quando tiver a 12 graus de Leão. Então, dos 28 aos 12 de Leão, é uma área a observar, né? Acredita melhorar geral. Então,
Leão casa 1, trânsito Vênus casa 1. Será que é... Então, o Bide Vasconcelos dá propensão a vivenciar questões de retomada de relações, retomada, uma postura diferente diante de assuntos, né? Às vezes questões com compra ou negociação, ou convivências. Uma ideia, como eu disse, é essa similaridade com a época de 2015, em torno de julho e agosto, caso você lembre, normalmente dá um certo upgrade para direção de projeto, alguma tomada de decisão importante em relações ou objetivos que possam envolver o trabalho, que possam envolver alguma meta específica, né? Mas, em geral, tem uma mudança numa forma de posicionamento. Às vezes até na parte física, às vezes num gestual, né? Numa questão da aparência, né? Quando o Vênus está retrogradando no ascendente, na casa 1, né? Um pouco essa questão. Tati, Leão na casa 10, questão do trabalho, parte profissional ou projeto a longo prazo também, né? Sunflower, meu Vênus, só vendo na casa 10, estou, não sinto, não sinto muito retrógrado e é mais de 10 de trabalho. Então, Sunflower, tem que observar a área de Leão no seu mapa, né? Que é onde Vênus retrogradará, certo? Então, Vênus trânsito na casa 1 em Leão, casa... Entanto, essa questão da tua imagem, da sua postura diante de relações, pode dar uma reciclada nas convivências também, ou retomar alguns contatos, né? Casa 5, Helena Medeiros, então, se tiver filhos, são questões com filhos, ou da própria parte amorosa, de retomar questões desses assuntos, ou de parte material atrelada à vida doméstica e familiar, tá? Então são sinalizações. Então uma ideia aí desse tempo de Vênus em retrogradação que vocês podem ter uma noção para situações, né? Deixa eu ver uma colinha aqui que eu fiz sobre outras tendências de Vênus em retrogradação. Então aí entre 40 e 44 dias, né? Vai ser onde aqui Leão está em Libra, a casa 7. Então, é a área de Leão, né, Solange? Então se a casa 7 é relacionamentos, vínculos, parcerias, né? Leão na 8, Eli, aí é questão de terapias, de espiritualidade, às vezes algum contratempo com despesa financeira, ou se tiver vínculo, parceria, casamento, sociedade, finanças de quem você é ligado, finanças de quem você tem relação também, tendo alguma alternância, né? Então, um olhar nessa observação. Rosane é área de Leão, né? Que tem que ver. Então, se for a 8, se tiver Aquário na 2, é a 8, que é Leão, né? Também é a questão de terapias, a questão de seguros, a questão de temas de espiritualidade, de finanças a dois, né? Temas assim que envolvam um contexto de espiritualidade, que de certa forma você também pode dar uma atenção, né? Tem Leão na 9, Ana Martins, aí uma projeção de contatos à distância, estudos, viagens, né? De repente planejamento para viagens ou para temas que você possa sondar, ou alguma questão com uma atualização de saber também, né? Quem é da área de ensino, por exemplo, e tem essa posição, é uma fase nova até para mentoria, até para aprendizado ou executar algum conhecimento também, certo? Então, um resuminho aí da parte de Vênus em retrogradação, tá? A gente pode perceber temas que envolvam estética, ganham uma atenção especial no coletivo, às vezes, tem algumas situações interessantes que uma conhecida, ela foi comprar carro com Vênus em Leão, a cor não tinha a cor exatamente que ela queria, ela precisou escolher uma outra, né? Uma outra pessoa pegou as chaves do apartamento que ela tinha financiado. Então, às vezes, desata algumas questões também quando Vênus está em retrogradação. Tá? Beatriz, é casa 6, é ritmo, rotina, trabalho, alguma questão com esse tema, saúde também, tá? Um olhar aí com alguma questão do corpo, tá? É bom para contratos de trabalho. Dependendo da questão, Helena, pode envolver algum reposicionamento ou alguma retomada de contatos. Às vezes voltam contatos também nesse tempo de Vênus em retrogradação. Tá?
Então vale uma atenção especial, vale uma observação na área de Leão do mapa nesses próximos tempos, especialmente por agosto, que é quando acontece a chamada conjunção interna que eu coloquei aí no exemplo no começo da live. Certo? Então, além de Vênus em retrogradação, nós temos o ingresso do Sol em Leão neste sábado, dia 22. Então, uma saudação aí especial aos leoninos que já estão prestes a aniversariar, a fazer um novo ciclo, né? Os leoninos chegando a partir do dia 22, antes das 10h50, né? 22h50, quem nascer bebê ainda será canceriano, né? Ainda estará no colo da mamãe. E a partir de 22h50, se já tiver com flashes no vidro da maternidade ou já chamando atenção com o seu glamour na maternidade, já será leonino a partir de 22h50 deste sábado, dia 22, horário de Brasília, tá? Quem for de Portugal, aí já é dia 23, mais 3 horas aí do fuso brasileiro, ou 3, 4 horas, né? Questões que começam antes de retrogradação podem ser solucionadas agora, Paula Fonseca? Podem sim, tá? Pode desatar a questão, porque a retrogradação é quando, no caso de Vênus, é um fim de ciclo para um começo de outro ciclo, né? É um tanto essa questão. Adriana, o grau da retrogradação, Adriana Stort, é do grau 28 ao grau 12, tá? Vênus retrogradará de 28 a 12 de Leão até o dia 3 de setembro. Então, 40 e poucos dias de retrogradação, tá? Então, vale essa observação, né? Então, essa é uma condição. O anárquico Tiago Cordeiro. Tiago, mas estamos na primeira divisão, né? O seu time não está. Enfim. Então, o movimento de Vênus em retrogradação nessa região de 28 a 12 de Leão, né? E começamos o período leonino, né, menino? Finalmente a energia boa chegar de Leão e a Malda vai ficar mais vaidosa. A galera leonina fazendo aniversário, né, a partir deste sábado. Boa noite, Evelyn Gatita. Então a gente tem neste sábado ingresso do Sol em Leão, saudações aos leoninos. Então, como eu disse, 22h50, horário de Brasília, Sol em Leão. Então, bebês já nascendo sobre a vibe leonina, sobre o Sol em Leão, tá? Então, isso para 2023, tá, gente? Vale para 2023. Cada ano o ingresso do Sol ele alterna o horário conforme períodos, né? E tempos leoninos é sempre interessante para questões que envolvam estética, diversão, para questão que envolvam esse olhar mais para a nossa capacidade interna de realização, de consciência, de assuntos midiáticos, né? De algo que envolva uma observação da nossa essência, do nosso ego, né? Então esse é um ponto interessante. O Bidivas, energia também afeta o ascendente Leão? Sim, quem tem ascendente em Leão, com certeza. Período leonino, a pessoa tende a ter um destaque. Se for o ascendente Leão for no começo de Leão, se o ascendente for no começo dos graus de Leão, já é direto. Se for mais para o meio de Leão, demora um pouco mais, ainda pode ter uma certa reclusão, né? Mas se já for no ascendente em Leão, os leoninos em si, eles entram num período novo de transição, um ano novo astrológico, né? Principalmente os de julho agora, que já fazem aniversário, e também uma época para termos mais consciência dos nossos interesses, né? Nessa questão. A Madonna é leonina, mas ela é lá de 17 de agosto, tá? 16 de agosto, né? Ela é lá do meio, né? Então ela está ainda num período fim de ano pessoal. Então, para os leoninos em geral, tem essa dinâmica de uma nova etapa. Mas para o coletivo, né, período leonino sempre é interessante para um olhar o que é para nós, né, o que é importante para a nossa produtividade, o que a gente gosta,
o que dá mais destaque, o que a gente sente prazer, o que de certa forma a gente se identifica, né? Períodos leoninos favorecem um olhar para o que nós temos identificação, seja profissional, seja de lazer, seja relacionamento. Então, ainda que seja uma época de aniversário forte ou mais potencial para os leoninos, para todas as pessoas é um start de reflexão para observar o que é especial para nós, um olhar para o que é importante para a nossa percepção, para nossa aquilo que nos identifica, né? Então, se a gente está trabalhando, vamos observar se o trabalho está sendo produtivo, ou se a gente está tendo a ver com a gente, se a gente está estudando o que tem a ver com a gente. Então, é uma época especial para uma reflexão sobre aquilo que a gente tem identificação e mudar, se for até necessário, aquilo que não tem a ver com a gente, né? Então, tempos leoninos é sempre interessante para uma caída de ficha de consciência daquilo que a gente tem identidade, de olhar um pouco mais para nós, claro, sem tanto egoísmo, né? Mas principalmente com alto valor. É um exercício de alto valor. Período leonino sempre é um exercício de alto valor, de uma vaidade positiva sem exagero, né? A gente aí está na época de Vênus em Leão, por exemplo, a gente está percebendo esse time aí dos documentários, da Barbie Girl, do cinema, das mídias, né? Então bomba um pouco mais os assuntos midiáticos, então é uma propensão, né? Eu acho que Hollywood tá te esperando, Camila. Olha só, precisa ser Hollywood, pode ser de repente um festival de cinema de Gramado, por que não, né? Então é um exercício aí de evidenciar as nossas condições de autoanálise, né? Se ele tem o Vênus em Leão na 10, esse momento para lançar algo profissional é ruim? Até que não, viu, Celi? Se eventualmente já tiver engatilhado, pode ser interessante para algumas revisões. E aí, esse tempo de agosto pode ser interessante tanto para start, como também para um ponto de partida, de repente, mais significativo. Quem tem Vênus em Leão, esse tempo de Vênus em retrogradação por Leão, possibilita novos movimentos e uma nova fase também. Tá? Então a gente está numa categoria TikTok, Camila. Então a gente está numa condição especial, porque nós estamos num momento de retrogradação de Vênus por Leão, tá? Nós temos aí o Mercúrio também transitando por Leão, vai retrogradar daqui uns tempos, falaremos a respeito, tá? E o Sol que ingressou em Leão, vai ingressar em Leão, perdão, no dia 22, agora sábado, às 10h50 da noite. Tá? Então, se você souber de alguma mãe aí na maternidade, já dá esse sinal, né? Olha, a partir de 10h50, horário de Brasília, região aqui Brasil, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Sol em Leão a partir das 22h50. Quem estiver fora, devido às correções aí, provavelmente 1 da manhã ou 1h50 ou 2h50 da manhã em Portugal, dependendo do fuso horário, e tempos leoninos. Então a área de Leão nesta semana acentuada para uma observação especial, porque temos ingresso do Sol e temos Vênus em retrogradação. Então indício aí de uma fase nova, retomada de contatos, transições, movimentos importantes, sinalizando a semana leonina que chega e também de retrogradação de Vênus. Tá? Então, um tempo aí importante para essa observação. Além de Vênus retrogradar, tem uma situação interessante que é a seguinte: toda vez que Vênus retrograda, aí voltando à pauta de Vênus, né, ao assunto de Vênus, parou de zoeira, Camila? Então, Vênus em Leão, ou Vênus em retrogradação, às vezes também desperta assuntos da última passagem, do período da última passagem de Vênus, não da última passagem de Vênus, mas da última retrogradação de Vênus, que foi fim de 2021, começo de 2022. Então, se alguma questão dessa época também
movimentou e está voltando à tona para um esclarecimento, não estranhe, pois também é uma tendência a tirar a limpo questões dessa época inicial de 2022 também, que foi a última vez que Vênus esteve retrógrado. Naquela época foi em Capricórnio, fim de 2021, entrando 2022. Tá? Então Vênus tem 1 ano e meio entre uma retrogradação e outra, 1 ano e 9 meses, né? 19 meses. Né? Então esse tempo de 1 ano e meio, mais ou menos, para voltar a retrogradar. Tá? Então até setembro temos essa retrogradação de Vênus e temos essa semana marcando o Sol em Leão. Então a área leonina aí marcando essa atenção com o que nós nos identificamos, uma reflexão daquilo que tem a ver conosco, daquilo que serve para a gente. Isso pode ser num contexto de autoestima, de estética, de prazer profissional e até de afinidade nas relações, num olhar um pouco mais para quem nos valoriza também. Importantíssimo, período leonino, vamos aproveitar essa condição de enxergar quem nos valoriza e de vivenciar mais essas convivências, ou as áreas, ou os assuntos, ou os ambientes no geral. Tá? No domingo, podemos passar já para 20. Não, Ana Martins, calma, tem coisas a vivenciar em 23, né? Para que tanta pressa, né? 24 vai ter Plutão em Aquário, se você já tiver com pressa, né? Todo período vai ter movimentos astrológicos diferenciados e impactantes, né? Então, um dia de cada vez, né? Precisa correr assim, né? Então, no domingo, nós temos Mercúrio quadratura Urano. Mercúrio quadratura Urano, começando a semana, vamos dizer, tudo com calma e elegância, é isso aí, né, ô Mini Mônica? Então, Mercúrio quadratura Urano tem esse começo de semana marcando, às vezes, umas inconstâncias nas comunicações, né? Mercúrio é um planeta associado à comunicação, à informação. Urano é um planeta associado ao que envolve tecnologia, inovação. Não estranhe se der algum chabu no tecnológico, no celular, no WhatsApp, né? Na parte tecnológica, ou em alguma inovação que a gente precise se adaptar, ou no dia a dia, no cartão que passa alguma coisa, né? No cartão do banco, no que envolve uma tecnologia cotidiana. E Vênus quadratura Urano, aí de domingo para segunda, é tendência para a gente ter algum contratempo com compromisso, a reagendar horário. Não estranhe se acontecer essas situações ao longo principalmente desse começo de semana, tá? Então é um tempo aí da quadratura de Vênus, de Mercúrio com Urano. Mercúrio é um planeta associado à comunicação, Urano ao que envolve o ritmo acelerado, a tecnologia, a inovação. Né? E minha filha me abandonou, eu tendo Leão na 1 e Vênus na 1, ela pode voltar para casa. Então, não sei se voltar para casa, mas de repente uma possibilidade de voltar o contato, de voltar alguma convivência, ou pelo menos um sinal. Né? Então não pode ser um tempo de resgate ou retomar contato de algum modo. Tá? Então, dentro desse aspecto de Mercúrio quadratura Urano, isso pode alterar o ritmo do que a gente vivencia em alguns temas no começo da semana. Algum contratempo, alguma imprevisibilidade com recursos de trabalho que a gente pode ter, né? De coisas tecnológicas, ou no cotidiano, compromisso, reagendar de maneira repentina algum horário, algum compromisso, uma consulta, né? Então, quadratura Mercúrio-Urano às vezes dá uma alternância na rotina meio pontual, meio pá, né? E cuidado aí com questões de comunicação nas redes, fake news, grupos de WhatsApp, né? Não vamos pilhar à toa por conversinha fiada, por lorota, em tempos de quadratura Mercúrio-Urano, especialmente no domingo e na segunda, começar a semana criando caso no grupo do condomínio, né? Ou nessas convivências virtuais. Não se exaltar por pequenas
conversas ou pequenos, né, falatórios internéticos ou whatsappeiros, tá? Então, começo de semana com essa condição de Mercúrio-Urano, podendo dar alguma reverberação, uma atenção aí com a velocidade das informações também, com o que é necessário nas mídias sociais. Boa noite, Neta Centurion. Com o que é importante nas comunicações, com os temas associados às redes, aos grupos de WhatsApp, né? Não entrar em fofoquinha desnecessária ou mandar mensagem errada, né? Né? Então é o WhatsAppego, né? Tem desapegar aí de certas de WhatsAppesagens, né? Então vale uma atenção aí com o mundo WhatsAppeiro ou mesmo de outras redes ou de Instagrams da vida também, tá? Então, quadratura Mercúrio-Urano, vale esse alerta. E também é um tempo que a gente pode ter desafios com adaptações num contexto de tecnologia ou de algo inovador no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no condomínio, em alguma questão do dia a dia neste começo de semana, tá? Na terça-feira tem lua crescente em Escorpião, tá? Terça-feira tem lua crescente em Escorpião. Toda lua crescente é especial para direção de assuntos, para direção de temas. O Neta de Centurião tenta reiniciar. Então, início de questões. Então, tá tudo bem aí, gente, com a conexão, tá? Tá fluindo. Tá? Então, a lua crescente sempre é indício para andamento de situações, para um fluxo melhor de assuntos, para melhor direção de temas. Toda lua crescente favorece uma sequência do que foi começado, né? Tudo bem aí, Paula Fonseca? Então tá bom. Um andamento de direções, um andamento de assuntos. Em Escorpião, são aquelas decisões investigativas, algo que a gente toma um envolvimento emocional de sondagem de preço, sondagem de informação de trabalho, sondagem de postura. Vamos ter um certo cuidado para não falar alguma coisa ou ser tomado por alguma emoção ou de uma impressão, né? Antes de uma decisão. A lua em Escorpião, a lua crescente em Escorpião é uma condição para estratégia de posicionamento em decisões, em início de questões ou no andamento de assuntos. Favorece uma sequência de questões na área de Escorpião pela lua crescente ocorrer terça-feira neste signo também, e potencializa os interesses por temas de terapias, de espiritualidade, e aquela lua crescente que pode ressaltar os tabus sociais, debates sobre tabus por causa de mídia, notícias ou acontecimentos ou situações no geral. Tá? A lua crescente sempre é um fator para estratégia na tomada de decisão ou no direcionamento. Toda lua crescente favorece uma direção de questões num contexto mais abrangente. Tá? Quinta-feira, entre quarta e quinta, temos conjunção Mercúrio-Vênus. Olha só, conjunção Mercúrio-Vênus em Leão. Então, além do ingresso do Sol em Leão, além de Vênus retrogradar, Mercúrio conjunção Vênus em Leão. Aí você fala, deve ser bom, né, Gui? Sim, Mercúrio e Vênus. Mercúrio é um planeta de comunicação, Vênus é um planeta associado a relações sociais. Porém, contudo, todavia, tem um detalhe. Vênus já estará em retrogradação. Então, se Vênus está retrógrado e conjunto a Mercúrio, qual a possibilidade de... O que é possível acontecer? É possível voltar conversas, é possível algumas DRs, né? A gente pode perceber o parceiro ou a gente mesmo com uma necessidade de tirar a limpo algumas conversas. Então, é um planeta da comunicação em conjunção com Vênus retrogradando. Então, a gente é propenso a lidar com volta de contatos, algumas DRs, a um tirar a limpo conversas, né?
Tá passando o caminho? Não passa não, não passa não, porque às vezes vem do nada, né? Então, conjunção Mercúrio-Vênus com Vênus retrógrado dá indício de voltar conversas, de voltar contatos também, voltar contatos especiais que já a gente não tinha antes, né? Facilita uma socialização, né? Os contatinhos que voltam à tona, né? Mas também dá propensão a uma certa DR aí ao meio da semana, com crush, com namoro, com par, né? Conjunção Mercúrio-Vênus sempre tem indício de tirar a limpo conversas, de esclarecer questões. E se Vênus está em retrogradação, isso pode dar um revertério nas próprias comunicações também. Então vale um cuidado para não falar, vem as oferendas, né, Camila? Então um cuidado para não falar A e entender B, ou entender B com algo que alguém está falando, né? Então, conjunção Mercúrio-Vênus com um dos dois retrógrados, no caso Vênus já estará retrógrado, vale essa atenção para não entrar em mal-entendidos desnecessários. Se for preciso, volta para entender o que a pessoa falou, né? Volta para entender o que a pessoa... pode explicar de novo, né? Não vamos pegar na primeira impressão, tá? Então, conjunção Mercúrio-Vênus com Vênus em retrogradação, vale esse cuidado para uma ponderação, às vezes, ou um indício de voltar contatos, voltar conversas, e um cuidado para que não se pegue o telefone sem fio antes da informação, antes do tempo, né? Cuidado para não entender errado algumas conversas ou algumas mensagens também, tá? Lê de novinho, direitinho, tenta ver se foi aquilo mesmo que a pessoa quis dizer na mensagem, tá? Ou naquilo que ela falou, para não tirar a conclusão até precipitada, porque Vênus estará num ritmo diferente de Mercúrio, tá? Então, olha só, conjunção Mercúrio-Vênus, vou até ilustrar aqui no céu para vocês, tá? Olha lá, ó, o Mercúrio onde é que está, né? Então você vê um alinhamento ali no Mercúrio e no Vênus. E no desenho do mapa, o nosso fluxo. Então, o Mercúrio indo e Vênus retrogradando. Então, o ritmo dos dois estará diferente. Por isso que vale um cuidado, na mnemônica, repetir 3 ou 4 vezes, se possível, né? Então, vale essa atenção para não causar ou não criar mal-entendido à toa com o ritmo da comunicação também. Às vezes você fala rápido, então é isso, tá? Entendeu? Tá. Então, ó, aquela calma para falar também com a pessoa, porque às vezes ela pode tomar uma demora para entender. Então, eu vou dizer de novo, tá? Se você por acaso não entendeu. Então, é isso, tá. Né? Então, no trabalho, de repente, pode precisar pontuar com mais cuidado determinada informação ou, digamos assim, uma atenção também para não entender de forma equivocada certas conversas. Só que, por outro lado, tem um lado positivo que é uma conjunção especial para voltar conversas, reencontros, retomar relações, retomar assuntos, e algumas DRs pontuais necessárias também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana. Céu de 23 a 29 de julho, período leonino chegando, período de Vênus em retrogradação acontecendo. Então, vale a atenção aí com esse tempo nas relações. A área de Leão vale uma observação, porque dá indício de retomada, de ajustes, de tirar a limpo algumas questões, ou de um ciclo novo e especial que a gente é suscetível a vivenciar nesse período mensal aí de movimentos por Leão, muito pontuais e marcantes também. Certo? Então agradeço aí a todos por participar da live. Obrigado aí, Camila. Quando a gente tem Mercúrio em Áries, a gente fica... vale dobrar a atenção, né? Pessoal, obrigado a todos pela presença. Calma e elegância aí na semana de Vênus em retrogradação. Saudações aos leoninos. Ótima semana aí, Eveli Gatita. Obrigado, Ana Martins. Obrigado a todos aí, Mini Mônica também.
Camila, pessoal que nos acompanha. Ótima semana a todos. Um abraço.